Olá, irmãos! Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E nesse vídeo vamos falar sobre o ministério dos evangelistas. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Compartilha, se inscreva e dê o seu curtir no canal Literatura e Teologia. Amém? Bom, esse vídeo nós vamos tratar sobre o ministério dos evangelistas. O que é o evangelista? O evangelista, o dom de evangelista, o ministério de evangelista, tem respaldo bíblico? Sim, a pergunta é um sonoro sim. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai listar os dons ministeriais, que também são dons espirituais. Então vai falar que Deus deu algumas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores, entendeu? E alguns para evangelistas. O evangelista na igreja primitiva foi uma classe de homens de Deus que eram encarregados ministerialmente de passar em cidade evangelizando e assim estabelecendo congregações. Então, dessa forma, o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, em síntese, eles também foram um evangelista, porque automaticamente quando eles pregavam, as pessoas se sentiam comovidas com a pregação do evangelho e automaticamente já estabeleciam congregações. Aí depois estabeleciam líderes para tomar conta daquelas congregações. Então o evangelista ele é diferente de um pastor fixo, concreto, numa congregação em que toma conta, em que aconselha as almas. O evangelista basicamente o que? Ele vai apresentar o que? A mensagem das boas novas, a mensagem do evangelho. O evangelista ele vai se apegar muitas vezes no emocional da pessoa. Diferente de um apologeta, que ele vai usar verdades essenciais, um pouco da filosofia e da história, para fazer uma defesa do cristianismo, o evangelista ele parte do pressuposto dessas verdades essenciais e assim argumenta de maneira sobre a salvação daquela pessoa. Então, o evangelista, em síntese, ele é um desbravador do evangelho. O evangelista, ele é aquele cara que Deus usa ele como um instrumento para que as pessoas conheçam a Cristo. Sim, o evangelista, ele não vai se inteirar em explicar muita coisa. Ele vai explicar o que? O cerne da mensagem da salvação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar. Ele vai falar sobre o principal, que é reconciliar as almas com Deus. O evangelista, ele parte do pressuposto do que a Bíblia diz sobre a natureza humana, e não o inverso, o que a natureza humana entende da Bíblia. A Bíblia entende que todo homem, toda mulher, toda criança já nasce depravado, já nasce em pecado, conforme Romanos capítulo 3 e versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a mensagem do evangelista ela é emocional e vai falar sobre a salvação, a necessidade da pessoa que está em pecado de ser justificada, de andar com uma vida santificada e entender que Cristo morreu para a possibilidade de salvar ela. Então, a mensagem evangelística, ela é forte, ela é verdadeira e a mensagem do evangelista é essencial e continua sendo essencial para a igreja de hoje. As igrejas pentecostais, assim como todas as igrejas, sejam elas históricas ou pentecostais, ela cresceu com base no ministério dos evangelistas. Os evangelistas pregavam e aí estabeleciam pessoas, congregações, aí depois vinha um pastor local ou levantava um líder daquela região para tomar conta daquela congregação. Então, o ministério do evangelista, ele é um dom.
Quando falamos de dom, é aquilo que Deus dá conforme a soberania dele. Entendeu? É a graça de Deus, é o Espírito Santo vai abençoar a pessoa de acordo com a necessidade que tem para a obra. É um dom ministerial, é um dom de edificação, é um dom necessário para que Deus movimente e estabeleça a obra dele nas suas congregações. É dessa maneira que o evangelista é considerado um dos ministérios mais importantes da Bíblia. Qual o evangelista principal no Novo Testamento que nós vemos? Evangelista Filipe. Sim, Filipe começa seu ministério lá em Atos capítulo 6, quando acontece aquela confusão entre os irmãos da Judéia, entre os irmãos judeus e os irmãos de linhagem grega. Ele começa como diácono, aí no capítulo 8 já acontece a perseguição e ele sai pregando o evangelho em Samaria. Capítulo 8, versículo 5 de Atos. O que acontece? A cidade onde Cristo não quis receber ele começou a pregar e Deus fez maravilhas naquele lugar. Depois o Filipe, o evangelista, esse mesmo evangelista que era diácono, ele vai, ele batiza o eunuco, ele prega, ele fala sobre Cristo. Depois o evangelista Filipe, depois ele vai pregar num número incontáveis de cidades. Isso praticamente quase no capítulo 8 até o capítulo 21 de Atos. E no capítulo 21, versículo 4 de Atos, você já percebe o evangelista Filipe já com a sua esposa, já com as suas filhas, que eram profetas, moças virgens, donzelas, que profetizavam. O ministério desse homem de Deus foi grandioso para a igreja de Atos. Sim, ele não foi um apóstolo, ele não escreveu carta, ele não teve a mesma importância que um Paulo, que um Pedro, que um João teve, porém ele teve uma importância o quê? Para acrescentar a igreja do Novo Testamento. E sim, ele foi também um pastor de almas. Já no capítulo 21, ele já está com a sua família, já está estabelecido em um lugar, então ele também pastoreava. Então, o evangelista, ele é extremamente importante para a igreja de hoje. Sim, porque o evangelista ele vai pregar a mensagem objetiva do evangelho, que é a salvação das almas. A necessidade da natureza humana pecaminosa ser reconciliada com Deus. A necessidade do homem e da mulher receber o perdão de Deus. O evangelista, também em síntese, ele não negocia o evangelho. Então, partindo do pressuposto das verdades essenciais do evangelho, quando ele prega a mensagem da salvação, ele tem em mente o quê? A realidade do inferno, ele tem em mente o quê? A necessidade do resgate do ser humano do pecado, ele também o quê? Deus como todo-poderoso, como Deus bendito e o Deus misericordioso, e a necessidade da salvação das almas. Essa é a mensagem concreta e evangelística. O verdadeiro evangelista, ele não negocia o evangelho. O verdadeiro evangelista, ele não vê a natureza humana conforme os preceitos do mundo, mas sim conforme os preceitos da Bíblia. Então, por isso que a natureza é depravada e necessita ardentemente da glória e do poder de Deus. Amém? Deus abençoe você grandemente. O ministério do evangelista é maravilhoso. Que Deus abençoe você que é usado dessa maneira. Que Deus te dê mais sabedoria. Que Deus te dê mais conhecimento, mais interesse de coração. Que você lê mais a Bíblia ainda. E, em síntese, meu irmão, não negocie o evangelho. Amém? Fiquem na paz.